Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o trabalho das correntes filosóficas helenísticas. E antes de começar a falar sobre cada corrente filosófica, eu vou fazer uma introdução aqui. O período helenístico, ele é um período que ele foi o período em que do Império do Alexandre o Grande, em que ele expandiu muito o império dele. Porém, Alexandre o Grande, ele teve um mestre, e esse mestre foi Aristóteles. Alexandre o Grande, ele era culto, ele gostava de aprender com as outras culturas. Ele, como ele teve o Aristóteles, né, que tem esse negócio que era um filósofo, Alexandre o Grande era muito aberto ao conhecimento, então ele não destruía a cultura do local que ele ia. Por isso houve muita troca cultural durante esse período de dominação e expansão do Império Macedônico, que é o Império de Alexandre o Grande. E nesse contexto de troca cultural, na Grécia, na região grega ali, surgiram as filosofias, as correntes filosóficas helenísticas, que eu vou citar aqui as mais conhecidas, que é o ceticismo, o estoicismo, o cinismo e o epicurismo. Diferente das outras filosofias que tiveram até então, que eram mais naturalistas ou metafísicas, essas filosofias, elas são mais, como posso dizer, elas são voltadas mais para o ser humano, para o homem, né? Mas, não sei se antropocêntrica seria a palavra correta. Porque, apesar de ser mais voltadas para o homem, no estoicismo, por exemplo, há um pouco de metafísica, de como eles pensam que o universo é predeterminado, tem uma razão por trás do universo, das coisas que acontecem. Esse lado voltado para o ser humano tem influência do Aristóteles, porque após a morte de Aristóteles surgiu essas correntes filosóficas. Por exemplo, o Aristóteles ele buscava a eudaimonia, que pode ser traduzido como felicidade, e também, se você pegar na etimologia da palavra, eu é bom, e daimonia, quer dizer, e daimon, são seres que eles têm uma espécie de intermédio entre o céu e a terra e o céu. Eles levam coisas da terra para o céu e coisas do céu para a terra. Então podia, sei lá, ser relacionado a algo divino. E como divino pode ser associado a uma alma, algo divino assim. Por isso, pode ser entendido também como plenitude de alma, que pode, de certa forma, tem uma relação com felicidade. E o que a gente vai ver aqui nessas filosofias do período helenístico, além de ser voltado para o ser humano, é uma constante busca pela felicidade. Outra palavrinha que eles usam é a ataraxia. A primeira filosofia que eu vou falar aqui é o cinismo. Dessas correntes filosóficas, a primeira que eu vou falar é o do cinismo. O cinismo ele foi criado, essa corrente filosófica, por Antístenes. E ela se caracteriza por um desprendimento dos valores materiais e morais. Por exemplo, vou dar o exemplo do próprio Diógenes, que está aí na imagem para exemplificar. Diógenes ele vivia num barril, ele usava apenas um pano e um cajado, e eu já ouvi uma pesquisa, eu até pesquisei, ele parece que, ele ficava com um potezinho de água. Até que um dia ele viu um menino bebendo água com as mãos e pensou: eu não preciso disso aqui. Eu não sei se isso aqui é uma baciazinha de água que ele usava para beber água, isso é só uma pintura, né? Não necessariamente Diógenes era assim, nem Alexandre o Grande que está ali na frente. O exemplo que eu vou usar, primeiro, desprendimento dos valores materiais. A gente pode ver que ele vivia na precariedade, né? Ele vivia somente com um pano para se vestir e um bastão. E a da parte moral? Eu não expliquei ainda. A parte moral é que ele não necessariamente se apegava aos valores morais da época dele. Ele não se apega, o cínico ele não se apega aos valores morais da época dele, por exemplo. Aí Alexandre o Grande,
fala que ele é o dono de toda a Grécia, né, agora que ele estava dominando aquele território, e ele poderia entregar qualquer coisa para Diógenes. Ele fez essa proposta, tentando testar a corruptibilidade do Diógenes. Ele pergunta: eu posso fazer algo por você? Aí Diógenes responde: sim, você pode sair da frente do meu sol. Provavelmente, se fosse outra pessoa falando isso, essa pessoa seria morta por Alexandre o Grande. Porém, Alexandre o Grande, como estava testando o Diógenes, não o matou. Mas aí a gente pode até ver, o Diógenes desrespeitou o imperador, uma figura, né, como é que eu posso dizer, de cargo naquela época. Ele tinha um cargo, é algo moral para aquela época. Mas mesmo assim, ele desrespeitou. Então isso mostra o desprendimento dos valores morais daquela época. Ele também ele desprezava outros valores morais, como a própria maneira como era ensinada a filosofia naquela época. Por exemplo, Diógenes criticava muito Platão e falava que o verdadeiro discípulo de Platão era Antístenes, porque de Sócrates, perdão. O verdadeiro discípulo de Sócrates era Antístenes, não o verdadeiro discípulo. E Platão não era o verdadeiro discípulo de Sócrates porque ele deturbava toda a filosofia de Sócrates e levava para um lado mais elitizado. Outra coisa que Diógenes criticava era o próprio jeito, o ensino da Grécia, que era matemática, física e música. Ele discordava dessa forma de ensino. Então ele tinha um rompimento com a bolha da Grécia daquela época. Ele é um rompimento contra a moral grega. Tá. E o próximo aqui vai ser o ceticismo. Deixa eu... uma correção aqui que eu esqueci. O cinismo, ele, apesar de ter esse desprendimento dos valores, ele concordava que você deveria buscar o conhecimento. E principalmente pelo conhecimento por experiência. Agora sim, vamos ao ceticismo. O ceticismo ele foi criado por Pirro e desenvolvido no século II por Sexto Empírico. Outro motivo, um dos motivos que fez esse ceticismo se desenvolver foi a política da Grécia, porque na época em que ele foi criado, assim, se desenvolvendo, havia uma certa dúvida na democracia da época, por causa das tiranias que estavam ocorrendo na época. Aí houve um certo ceticismo em relação à democracia. Exatamente isso. É isso que aconteceu. Isso é um dos motivos. Essa corrente filosófica se caracteriza pela suspensão do juízo, ou seja, abandono dos dogmas, e busca pelo questionamento do que realmente é real. Então eles questionavam o que realmente era real e o que realmente não é real. Por exemplo, não necessariamente eles questionavam qualquer coisa. Qualquer coisa eles questionavam e não acreditavam em nada. Eles questionavam algo que você algo que não poderia ser concluído olhando assim rapidamente. Por exemplo, se eu olhar para minha mesa, eu posso ver que tem um computador aqui na minha mesa. Mas, por exemplo, eu não posso ter certeza do que ele é feito. Eu, por exemplo, é como se ele abandonasse os preconceitos. Por exemplo, eu posso dizer que, pelo meu preconceito, sei lá, esse computador é feito de metal, sei lá, um exemplo assim. Só que, na verdade, eu vou estudar sobre isso e vi que esse computador aqui que eu estou usando não é feito de metal, ele tem outros componentes. Um exemplo, é isso. E quando você pensa assim, vamos supor que esse exemplo do metal, eu penso assim, mas realmente esse computador é feito de metal? Aí eu passo pelo momento de afasia, que é recusar se pronunciar. Porque se alguém me perguntar, do que é feito seu computador? Eu não sei, então eu não vou responder com o que eu acho que é de metal. E também tem a diafonia, ouvir muitas vozes. Ou seja, você vai ficar, meu Deus, mas do que é feito esse computador? Aí você vai também começar a questionar outras coisas, como por exemplo, do que é feita essa garrafa? Eu não sei do que é feita essa garrafa. Aí você vai ficar cheio de dúvidas. Por isso que você deve buscar o conhecimento, que aí você vai responder essas perguntas. Um exemplo de personagem real que exemplifica o ceticismo é o próprio Pirro. Existe uma anedota que conta que ele estava andando na rua
e ele viu um buraco na frente dele. Só que ele continuou andando, porque ele falou, eu não tenho certeza se esse buraco realmente está aqui. Então ele continua andando. Outra analogia que pode... Outra analogia que pode ser feita é em relação a Sócrates. Sócrates, no seu livro, na apologética dele, na sua apologia de Sócrates, perdão, não no seu livro, no livro que Platão escreveu, relatando a apologética que ele fez, que Sócrates fez se defender. Ele fala no momento, eu vou pegar aqui a frase certinha. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é a maior de todos os bens para o homem, e entretanto todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males. Aqui é uma analogia que a gente pode fazer, porque Sócrates ele suspendeu um juízo de pensar, porque a maioria das pessoas, vou morrer e isso é ruim. Mas não, às vezes necessariamente isso não é ruim. Pode haver outra coisa além da morte, um descanso. É isso. Próximo. O estoicismo foi criado em 300 a.C. por Zenão de Sítio, consiste no pensamento que a natureza é racional e tem uma ordem. Logo, tudo já está destinado a acontecer. Os filósofos estoicos se baseiam na apatheia, que é uma ausência de medo, dizendo assim, porque eles pensam que tudo que aconteceu já era destinado para acontecer e deve ter algum motivo para estar acontecendo, porque a natureza é racional. E como eu disse, né, isso aqui tem um pouco de metafísica, porque fala sobre, de certa forma, da natureza, né, de ter uma razão, de ter uma racionalidade no próprio universo. Por isso eles não se preocupavam com o que acontecia, porque eles se preocupavam apenas com o que eles podiam controlar, que eram as suas emoções. Eles não se preocupavam com o que não era da sua atuação. Um exemplo de estoico é o imperador Marco Aurélio, que ele passava por grandes pressões no seu governo, inclusive ele passou por uma epidemia de varíola, pessoas próximas dele morreram, mas ele continuou governando o seu reino de forma serena. Epicurismo foi criado por 300 anos antes de Cristo. Foi criado no ano 300 a.C. por Epicuro de Samos. É caracterizada pela busca dos prazeres e das paixões. E essa busca sendo equilibrada são necessárias. Como assim? Quando ele diz a busca aqui dos prazeres e da paixão, primeiro, uma coisa a se esclarecer é que prazer para o Epicuro era um estado pleno de espírito. Não era necessariamente um prazer desenfreado aí, por exemplo, sei lá, quando você come um doce, esse prazer da dopamina. Não. Esse prazer era um estado de espírito pleno. Muitas pessoas... há muito preconceito em relação ao epicurismo, pensando que ele era um hedonismo, uma busca desenfreada pelo prazer. Mas não, ele não é um hedonismo. O que é hedonismo? Né? Tem que definir o que é o hedonismo. O hedonismo, ele vem do grego hedon, nome de uma guia. Nome de uma guia e uma daimon. Lembra que eu falei lá do outro daimon? Uma deusa da mitologia grega que representa o prazer. Então, é como se fosse a busca desenfreada pelo prazer, o hedonismo. Mas isso é diferente do epicurismo. O epicurismo não é uma busca desenfreada pelo prazer. É uma busca de prazeres, inclusive, duradouros. Porque ele entendia que se você, às vezes, pegasse muitos prazeres que não são duradouros e ficassem usando eles de forma desenfreada, você poderia ter mais dor do que prazer. Ele também criou 4 remédios para a alma. Não se deve temer os deuses, porque para ele os deuses não se importavam com você, não fazia sentido você se importar com eles. Inclusive existe o paradoxo de Epicuro. Mais para frente, outras pessoas tentam refutar esse paradoxo. Não vou entrar no mérito se conseguiram. Inclusive eu tenho um livro aqui do Santo Agostinho que ele fala sobre esse paradoxo. Não se deve temer ele tenta responder esse paradoxo. Não se deve temer a morte, porque depois que você morre, você já morreu. Por que você tem medo da morte? E enquanto você está vivo, não tem por que se importar com a morte. O bem não é difícil de alcançar, e os males não são difíceis de suportar. Aquilo que ele diz. E para dar um exemplo da filosofia epicurista, inclusive para explicitar mais que não é essa busca desenfreada pelo prazer, a gente mostrar a própria vida de Epicuro de Samos, quando ele
eles e alguns amigos filósofos, eles foram para uma casa, perto, se não me engano, eu não lembro exatamente, eu acho que era em Atenas, e eles começaram a viver uma comunidade lá. Eles só trabalhavam o necessário, só comiam o necessário. Inclusive o Epicuro, ele tinha uma dieta bem, era assim, bem frugal, era bem só o necessário, assim, para sobreviver mesmo. Eles também passavam grande parte filosofando e criando experiências para trazer esse estado pleno de espírito, porque eles pensavam que o prazer não necessariamente você deveria buscar só pelos cinco sentidos. E agora eu vou fazer aqui uma contribuição. Qual seria a contribuição dessas filosofias para os dias de hoje? O cinismo, ele pode nos ajudar hoje em dia, principalmente por causa do consumismo, que as pessoas gostam muito do que é material. Nossa, ganhei um computador novo, algo novo. Nossa, lançou um celular novo e eu tenho esse novo aqui, mas eu já quero outro. O cinismo, ele pode te ajudar a você ter esse desapego do material, inclusive buscar coisas mais perenes, como conhecimento, e também um desapego de bolhas. Eu acho que é bem necessário hoje em dia, porque principalmente hoje mesmo, na sala de aula, aconteceu algo semelhante. O professor fez uma pergunta, as pessoas levantaram as mãos. Até eu também, eu olhei para. É meio que automático às vezes. Né? Eu também nem me importava muito com a pergunta, mas o professor pediu para quem levantar as mãos com a resposta A. Aí você olha para o lado e você vê, um grupo maior de pessoas levantaram a mão. Aí você levanta a mão também. Isso acontece muitas vezes. Acontece até comigo. Aconteceu hoje. Então, tem que ter esse desprendimento também, né? Você querer ser como a sociedade está impondo, né? Os valores morais impostos pela sociedade. Porque para você ser como no cinismo é autarquia, o autodomínio, você dominar o que você é, sua própria, os seus próprios valores, você ter os seus próprios valores. O ceticismo. Você pode usar o ceticismo atualmente para você acabar com suas certezas, se você questionar algo. Você até um pouco de Sócrates, né? Se você questionar algo que você tem certeza, você já vai ir buscar o conhecimento, porque você vai questionar aquilo que é o senso comum. O estoicismo. Uma forma de aplicar o estoicismo é que hoje a gente tem muitas situações chatas, né? Alguém fala uma opinião para você e você vai lá e tem uma reação, assim. O melhor é que às vezes o melhor é você só operar no seu. Você não pode mexer nas opiniões das pessoas, que a pessoa vai falar, você não pode controlar ela, mas você pode controlar suas emoções, porque dependendo da reação que você vai ter, vai ser pior para você. O mesmo ocorre, sei lá, como acontece um imprevisto, não necessariamente uma pessoa, um imprevisto acontece. Você vai ter que pensar no que você pode fazer para resolver, para atuar a partir daquele imprevisto. Por exemplo, uma coisa horrível, uma tragédia, você perde algum membro do seu corpo, sofre um acidente. É uma coisa horrível, mas não vai adiantar você ficar só chorando. Você tem que agir a partir daquilo que aconteceu com você, ver o seu horizonte de ação, de o que você pode fazer. E o epicurismo é mais você tem que buscar um equilíbrio dos prazeres, né? Não fazer só aquilo que você gosta. E é isso, um equilíbrio nos prazeres. Abandono dos hábitos comunistas, consumistas. Eu não sei se eu falei comunistas lá em cima, mas era consumistas. Agora eu tô na dúvida. Mas enfim, consumistas. É isso. Esse é o meu trabalho. A parte principal do trabalho vai ser o documento e esse vídeo vai ser só caso para complementar. Assim como eu deixei lá minha pesquisa e é isso.